Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, continuando a nossa questão lá da Receita Federal de 2014, né? Questão 20 aqui da nossa lista, coloca na tela, por favor. Então, eu estava mostrando lá que era uma transação upstream, né? Uma transação ascendente, onde uma controlada está vendendo para a controladora e nessa transação tem um lucro embutido de 50 mil. E como se trata de uma relação de controle, o lucro não realizado é igual ao lucro embutido, né? E aí, o que acontece? Só que no final do exercício, olha lá, ao final desse exercício, o patrimônio líquido da controlada ajustado correspondia a 1.230.000, então o patrimônio líquido da controlada ajustado correspondia a 1.230.000, e a investidora repassou para terceiros 70% dos estoques adquiridos da companhia Mamoré pelo valor à vista de 250 mil. Então, o que importa dessas informações aí ao final? Importa o patrimônio líquido da controlada, ajustado, que ele quer dizer ajustado pelo resultado, 1.230.000, e a investidora repassou para terceiros 70% dos estoques da companhia adquiridos da companhia Mamoré. Então, quer dizer o seguinte, que no final do exercício, né, permaneciam nos estoques, então permanecem, colocar assim, ó, permaneciam, melhor assim. Permaneciam em estoque 30%, né? Porque se vendeu 70%, permaneceu 30% desse lucro embutido, que vai dar 15 mil. Né? Então, o lucro ainda embutido no estoque é de 15 mil, que, como se trata de uma relação de controle, também é o lucro não realizado. Então, nós temos aqui um lucro não realizado, de 15 mil, né? Um lucro não realizado de 15 mil. E para que serve isso? Simples. Agora nós vamos calcular a equivalência patrimonial, porque o que nós estudamos aí de lucro não realizado? Quando se trata de venda upstream, ou seja, da investida para a investidora, a investida não precisa fazer nenhum ajuste na sua contabilidade. E a investidora apenas vai excluir do cálculo da equivalência patrimonial o lucro não realizado no final do exercício. Então vamos calcular a equivalência patrimonial aplicando a participação que a Companhia Amazônia tem na Companhia Mamoré sobre o PL ajustado da Companhia Mamoré. Vamos fazer isso? Coloca na tela, por favor. Então olha lá, calculando o MEP, cálculo do MEP, da equivalência patrimonial, vai ser a participação, que é 60%, multiplicado pelo PL. Então, o valor do investimento vai ser 60% sobre 1.230 menos 15 mil. Então, o saldo atualizado do investimento que a Companhia Amazônia tem na Companhia Mamoré vai ser de 60% de 1.230.000. Então, 60% de 1.230 menos 15 mil, que vai dar 723 mil. Só que, olhando para o enunciado da questão, nós vemos lá, ó, em janeiro de 2011, a Companhia Amazônia subscreve 60% do capital ordinário da Companhia Mamoré, registrando essa participação societária em seus ativos pelo valor de 720 mil. Então, essa participação societária, originalmente, colocando aqui no cantinho, ó, no balanço da Companhia Amazônia, Companhia CIA AM de Amazônia, esse investimento na Mamoré estava por 720, tirar os zerinhos aqui. Então, agora, na hora de atualizar esse investimento,
nós vamos acrescentar 3 aqui, e esse 3 vai ser 3 de receita, né? Então, nós vamos debitar o investimento e vamos creditar receita, né? Esse é o lançamento que tem que ser feito. Por quê? Para atualizar o saldo do investimento de 720 mil para 723 mil. Então, ao final de dezembro, no encerramento do exercício social, a Companhia Amazônia deve efetuar o lançamento contábil de: letra A, débito na conta de resultado de investimentos a crédito da conta de participações societárias Companhia Mamoré, no valor de 18 mil. Então ele está falando de lançar um débito. Não tem perda, tem ganho. E não vai reduzir, fazer crédito na conta de participação societária. Débito na conta de participação societária da Companhia Mamoré, realmente é um débito, ou seja, está aumentando o valor da participação societária, a crédito de receita de investimento, sim, mas só que não é no valor de 15 mil, é no valor de 3 mil. Débito na conta de resultado de equivalência patrimonial, errado, não tem. Débito na conta de resultado de equivalência patrimonial seria uma perda de equivalência patrimonial, e não é uma perda, é um ganho. A crédito de participações societárias, Companhia Mamoré, no valor de 12.500, né? Então não é crédito também, porque aqui não há uma redução das participações societárias, e sim um aumento. Débito na conta de resultado de equivalência patrimonial, errado também, não há um débito no resultado da equivalência patrimonial. Não é? Por quê? Porque eu não estou tendo perda de equivalência patrimonial. A crédito de participações societárias, também não. E por último, débito na conta de participações societárias, correto, porque a participação societária está aumentando, a Companhia Mamoré, a crédito de resultado de equivalência patrimonial, no valor de 3 mil. Né? Então, crédito de resultado de equivalência patrimonial, no valor de 3 mil, perfeito, é o que está acontecendo. Opa, aqui. Debitou a participação societária, porque está aumentando de 720 para 723, e creditando uma receita, né? Ou seja, está aumentando o saldo da participação, então a resposta correta é letra E. Né? Então, só um último comentário. Questão excelente, né? Uma das questões, se não a questão mais difícil dessa prova de contabilidade 2014 da Receita Federal. Por quê? Egberto, não vi muita dificuldade, não. Os cálculos são simples. Só que o candidato tinha que estar muito afiado no conhecimento desse assunto, né? Que é lucro não realizado. Lucro não realizado é um assunto que poucos dominam quando estudam equivalência patrimonial, que conhecem esses 4 casos de lucros não realizados, que na verdade são 2 casos, que eu tenho que lembrar, né? O principal é que, quando se trata de relação, né, de transação entre coligadas, né, o lucro não realizado ele vai ser o valor da participação aplicado ao lucro embutido. Quando se trata de transação entre controlador e sua controlada, o lucro não realizado, ele vai ser todo o lucro embutido. Então, repara o seguinte, nessa questão, né, o lucro não realizado foi igual ao lucro embutido, ainda que a participação societária fosse de 60%. Agora, vamos supor, por absurdo, né? Eu sei que isso não é possível, com 60% de ordinário tem que ser controle, né? Mas vamos supor que fossem coligadas, né? Então, o lucro não realizado seria 60% de 15 mil, que seria 9 mil. Já não seria 15 mil, né? Porque, na verdade, houve um lucro embutido inicial de 50 mil, mas a investidora foi vendendo, né, esses estoques, e no final permaneceram nos estoques 30% daquilo que tinha sido comprado junto à investida. Né? Então, o lucro embutido é proporcional aos estoques remanescentes no final do período. Então, no final do período, havia 30% daquilo que foi negociado entre controlador e controlado. Então, o lucro embutido é proporcional, 30% de 50 mil, que vai dar 15 mil. Certo? Então, o lucro não realizado vai ser igual ao lucro embutido, 15 mil. Agora, se fosse relação entre coligadas,
seria 60% de 15 mil, o lucro não realizado. Ok? Coloca na nossa tela, por favor. Questão muito boa, seguindo aí para a questão 21. Considere que a companhia Mamoré destina, distribui e paga. Olha como o examinador foi criterioso aqui, né? Destina, distribui e paga dividendos no valor de 10 mil para os acionistas, né? Nesse caso, a Companhia Amazônia deve efetuar um lançamento de... Então, se a Companhia Mamoré destina, né, distribui e paga dividendos de 10 mil, então 60% desse valor cabe à Companhia Amazônia, 6 mil. 6 mil é para a Companhia Amazônia. Certo? Bom, e aí o que acontece? O que acontece é que, como é uma participação avaliada pela equivalência patrimonial, esse valor para a investidora não será contabilizado como receita, e sim como redução da participação societária. Isso é um dos pontos básicos do estudo da equivalência patrimonial, certo? Então, o que ocorre? Coloca aqui na tela, por favor. Na questão anterior, o que houve foi uma contabilização do aumento da participação societária. E a participação societária na Mamoré, então, investimento na Mamoré, estava lá em 723 mil. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando a Companhia Amazônia, então aqui é a Companhia Amazônia, né? Ela recebe esses dividendos, então a conta bancária dela vai aumentar 6 mil, né? E o investimento na Companhia Mamoré vai diminuir 6 mil, né? Então, nós temos aqui um débito de bancos, porque bancos é do ativo, aumenta débito, e crédito de investimento na Mamoré, né? De 6 mil. Por quê? Porque quando uma investidora, né, contabiliza os dividendos que ela recebe da sua investida, investida essa que é avaliada pelo método da equivalência patrimonial, tá? Essa investidora não está registrando uma nova riqueza, e sim o rearranjo dentro do seu ativo, né, do ativo da investidora, de uma riqueza que já foi reconhecida, né? Então, na verdade, a riqueza que está sendo agora recebida como dividendos, na verdade, não é uma nova riqueza, né? Por quê? Porque a equivalência patrimonial, uma das bases dela é justamente contabilizar as variações de patrimônio líquido ou, enfim, os resultados gerados pela investida no momento em que eles ocorrem, independentemente do momento da sua distribuição. Aliás, pode até não ocorrer distribuição, mas a riqueza já foi contabilizada na investidora, correto? Então, por isso que, quando se trata de dividendo recebido por investidora que avalia sua investida pela equivalência patrimonial, esse dividendo não transitará pelo resultado da investidora. Ele será contabilizado a crédito da participação societária como redução do saldo da participação societária. Por quê? Porque a riqueza já foi incorporada no saldo da participação societária e agora ela só está mudando de forma, né? Está virando dinheiro no balanço patrimonial da investidora.
Legal? Então vamos ver a alternativa que coloca isso pra gente? Coloca na tela, por favor. Então olha lá, nas alternativas eu vejo, nesse caso, a Companhia Amazônia deve efetuar um lançamento de letra A, débito em conta de resultado de equivalência patrimonial, então não tem nada de resultado, já morre aqui. O valor é de 6 mil, tudo bem, mas não tem nada de resultado. Letra B, débito em disponibilidades, legal, debitou disponibilidades. E crédito da conta de participações societárias, Companhia Mamoré, no valor de 6 mil, correto, né? Debitou lá bancos, ou enfim, as disponibilidades, está aqui o débito, e está aqui o crédito, né? Então, debitou disponibilidade e creditou participações societárias da Companhia Mamoré no valor de 6 mil, reduziu o saldo da participação societária, gabarito letra B. Letra C, débito de participações societárias, errado, a participação societária já foi aumentada na questão anterior. A crédito da conta de resultado. Não é receita, não tem receita nesse lançamento. Débito de disponibilidade, aumenta a disponibilidade, sim. A crédito da conta de resultado de equivalência patrimonial, errado, não tem resultado nessa questão. Débito de dividendos a pagar, aqui é uma loucura, porque a investidora está recebendo dividendo, então não tem dividendo a pagar, é dividendo a receber. Mas ele já pagou, já falou no enunciado, né? Destina, distribui e paga, né? Então a investidora recebe. E crédito na conta de receita de investimento, não tem receita aqui, né? Então, aproveitando aqui para falar o seguinte, poxa, Egbert, e se toda essa transação, né, se tudo isso, tanto a questão 20 quanto a questão 21, se a transação tivesse sido feita com uma empresa que é avaliada a valor justo ou avaliada ao custo, ou seja, não é avaliada pela equivalência patrimonial. Bom, se essa empresa, essa investida, não fosse avaliada pela equivalência patrimonial, quando ela tivesse um aumento do seu patrimônio líquido, a investidora, a Companhia Amazônia, faria o quê? Não faria nada. Não faria nada. Por que nada? Porque não tem influência na gestão da investida. Agora, quando essa investida, quando a Companhia Mamoré destinasse, distribuísse e pagasse esses dividendos, aí sim, a Companhia Amazônia Investidora iria registrar esses dividendos como receita. Receita, né? Mas, no momento da distribuição. Então, no momento da distribuição, ela debita dividendos a receber e credita receita de dividendos, que é uma espécie de outras receitas operacionais. Nós vamos ver isso no módulo 5, no próximo módulo, né? Então, se for uma participação mensurada a valor justo ou ao custo, né, o dividendo recebido dessa participação será contabilizado como receita nas demonstrações contábeis da investidora. Por isso, tantas alternativas aí nessa questão 21, falando crédito em receita, né? Mas quando se trata de mensurar, de avaliar pela equivalência patrimonial, o dividendo recebido da participação avaliada pela equivalência patrimonial não transita pelo resultado. Ele é redução da participação societária. Não esqueça disso. Isso é muito cobrado em provas de contabilidade. Legal? Segue na nossa tela, por favor. Questão 22. A Companhia Europeia adquiriu 40% das ações da Companhia Sem Cheiro por 5 milhões e 500 mil. Na data da aquisição, o patrimônio líquido da Companhia Sem Cheiro era 6 milhões e o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da Companhia Sem Cheiro era 9 milhões. Questão 22. Sabendo que a Companhia Europeia passou a ter influência significativa, se tem influência significativa, né? A Companhia Europeia e a Companhia Sem Cheiro passaram a ser coligadas. O valor reconhecido no ativo da Companhia Europeia em investimentos foi em reais, né? Então, o valor reconhecido no ativo da Companhia Europeia em investimentos foi em reais. Então, o que está acontecendo?
A companhia europeia, que é a investidora, comprou 40% da companhia sem cheiro, que é a investidora, que é a investida. Né? 40% das ações por 5 milhões e 500 mil. Na data da aquisição, o patrimônio líquido da companhia sem cheiro era 6 milhões. E o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis era de 9 milhões. Tá certo? Então, sabendo que a companhia passou a ter influência significativa, ou seja, são coligados, o valor reconhecido no ativo da companhia europeia foi... Então, vamos lá. Ele pagou 5 milhões... Então, vamos colocar aqui, ó. Pagou... Aqui, melhor. Pagou 5 milhões e 500 mil. 5.500, né? Porque todo mundo aqui é múltiplo de 1.000, ó. 5.500. Para comprar quanto? Para comprar 40% das ações da companhia sem cheiro. Então aqui eu vou ter 40% do patrimônio líquido contábil, que é 6 mil. Então isso vai dar 2.400, né? Bom, vai ter uma mais-valia. Esse aqui é o patrimonial. Né? Vai ter uma mais-valia de 40% sobre 9 mil. Olha lá, 40% sobre 9 milhões menos 6 milhões, né? Que vai dar 1.200. E vai ter um goodwill que é o valor pago, 5.500, menos o valor justo da participação. Né? O valor justo dessa participação. Então, tem um goodwill positivo aqui. Aqui vai dar 3.600. Então, nós temos aqui um goodwill positivo de 1.900, 1.900.000. Né? Então, repara que esse goodwill é um goodwill positivo. Então, ele vai ficar dentro do saldo do investimento. Então, esse investimento aqui, na companhia sem cheiro, eu tenho aqui o balanço da companhia europeia, onde eu tenho aqui a companhia sem cheiro, onde eu vou registrar essa conta por 5.500. E esse valor, ele vai ser desdobrado em 2.400, que é o patrimonial. Então, valor patrimonial de 2.400. Uma mais-valia de 1.200. E um goodwill GW aqui, ó, de 1.900, né? E aqui, vamos supor que foi à vista, bancos diminuindo. Então, aqui aumentou 5.500, aqui aumentou, que diminuiu 5.500. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos debitar um investimento em que o valor sintético é 5.500. Vou melhorar esse 5.500. Mas eu tenho aqui em subcontas, ó, um valor patrimonial, esse aqui é o valor sintético, de 2.400. Uma mais-valia de 1.200. Um goodwill de 1.900. E um crédito em bancos
de 5.500, né? Então, o valor registrado no investimento é esse aqui, 5.500, gabarito, letra C de casa. A gente só expandiu a questão, né? Mostrou o contexto todo para trabalhar de novo, né? Olha lá, a aquisição com a mais-valia e o goodwill foi um goodwill positivo, então ele fica dentro do saldo do investimento, ok? Beleza? Seguindo na nossa tela, por favor, questão 23, né? Foi a questão 22, questão 23, FCC. Sabendo que a companhia sem cheiro, então ele está continuando lá, na relação da companhia europeia e a companhia sem cheiro, em 2013 apurou um lucro líquido de 800 mil e distribuiu e pagou dividendos no valor de 300 mil, a companhia europeia reconheceu em 2013 receita de... Então ele quer saber da receita, né? Receita. Então o que ocorre? De novo, acabamos de falar aqui, né? Quando a investida, que é avaliada pela equivalência patrimonial, ela distribui dividendos, a investidora não vai contabilizar esse dividendo como receita, e sim como redução do saldo da participação. Agora, o lucro, quando ele é gerado na investida, a investidora que avalia essa investida pela equivalência patrimonial, que é o caso da companhia europeia, né, que é a investidora da companhia sem cheiro, ela vai registrar esse lucro como aumento da participação societária, em contrapartida de receita no resultado, independentemente de haver distribuição ou não desse lucro. Então, a única receita que vai aparecer aí nesse contexto é a receita da equivalência patrimonial, que é o valor da participação societária que a companhia europeia tem sobre a companhia sem cheiro, aplicado sobre o lucro que a companhia sem cheiro auferiu neste período. Então, coloca aí na tela, por favor. Olha como a questão é simples. Então, a companhia sem cheiro, ela apurou um lucro líquido de 800 mil. Beleza. Então, a receita de MEP, a receita de MEP vai ser 60%, 60% ou 40%, né? 40%, que é a participação, 40% de 800 mil, ou 800, que vai dar 320. Acabou. Então, receita de equivalência patrimonial, e só isso e nada mais, de 320 mil. Essa é a resposta. Mas vamos fazer o contexto todo? Mas para você ver que a questão era só essa, era conceitual e um cálculo mínimo. Um cálculo bastante reduzido, sem maior complexidade, né? Porque o dividendo ele vai ter um outro tratamento contábil, né? A receita de MEP é só referente ao lucro. Ao lucro, né? Só sobre o lucro. Não entra o dividendo. O dividendo não é nova riqueza, né? O dividendo ele é uma riqueza que já foi reconhecida e que agora só está sendo redistribuída nesse segundo momento do dividendo, né? Então você percebe aqui que a letra L fala receita de equivalência patrimonial de 320, certo? Aí quando ele fala receita de dividendos, já errou, não quero nem saber o valor. Por quê? Porque quando se trata de participação societária avaliada pelo método da equivalência patrimonial, né, e essa investida distribui dividendo para a investidora, isso não vai gerar receita de dividendo na investidora, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho lá a companhia Europa, né, europeia, tá aqui a companhia europeia, quando tem a equivalência patrimonial, então está aqui a sem cheiro no valor de 5.500. Então aqui tem um lucro. Aqui está sem cheiro. Quando ela tem um lucro de 800, então aqui é lucros acumulados, LAC. Para cá vem
para cá vai aumentar 320, que é justamente 40% sobre 800. E esse aumento de 320 para a Companhia Europeia é uma receita. Receita, né? Então, debita 320 e credita receita. Agora, o que acontece? Quando ele diminui aqui 300 para dividendos, dividendos a pagar, então desse lado de cá aparece dividendo a receber de 120. Por que 120? Porque é 40% de 300, né? E esse aumento de 120 aqui é uma redução de 120 no saldo do investimento. É um crédito e aqui é um débito. É isso que está acontecendo. Então, no momento do dividendo, eu vou debitar a dividendo a receber e creditar a participação na companhia sem cheiro. Então, quando tenho lucro, aumenta 320, quando tenho dividendo, diminui 120, de maneira que o aumento líquido da participação vai ser 200. Legal? E o gabarito fica a letra C de casa, porque ele perguntou somente sobre a receita. E a receita é só de 320. O dividendo recebido de MEP não transita pelo resultado. Legal? Beleza, então, pessoal, terminamos aqui mais um bloco. No próximo bloco, voltamos com mais questões de equivalência patrimonial. Grande abraço, excelentes estudos. Fique com Deus.